No século VI, quando surgiram as primeiras bandeiras turcas na Ásia Central, os uigures já marchavam junto delas. Naquela época, eles eram apenas um dos muitos clãs das estepes que entraram como aliados no novo estado de Bumin, o Kaganato Turco. Eles participavam das campanhas, coletavam tributos, ocupavam cargos na corte dos cãs, mas, com o tempo, seu papel só iria crescer. Quem eles eram de verdade? Como acabaram no centro dos acontecimentos e por que o poder sobre as estepes acabaria justamente em suas mãos? A história dos uigures é pouco abordada na literatura. Pois bem, vamos corrigir essa injustiça. Saudações! Você está no canal História Incrível e hoje vamos contar como os uigures percorreram o caminho desde os primeiros nômades Archon até se tornarem criadores de seu próprio império. Agradecemos aos nossos espectadores e um agradecimento especial aos patrocinadores. É o seu apoio que nos ajuda a continuar a série sobre os povos da Grande Estepe. Vamos lá! Se olharmos para as crônicas mais antigas da China, nelas há informações de que os antigos uigures descendem dos Xiongnu e dos Dinlin, antigos nômades que habitavam o sul da Sibéria, na região do Baikal. Os Xiongnu são conhecidos como o primeiro grande estado das estepes que, já alguns séculos antes da nossa era, mantinha a China em alerta. Após a aliança acabar, algumas tribos foram para o oeste e outras ficaram no norte. Foi justamente desse ramo do norte que surgiram os Dinlin. No século V, os Dinlin reaparecem nas crônicas, mas já sob outro nome, Tele ou Telesi. Essa foi uma ampla aliança de clãs que se estendia do Baikal até o Altai. Falavam dialetos túrquicos próximos, eram nômades e criavam gado. Dos Tele depois surgirão turcos, karluks e kirguizes. Portanto, os uigures não eram forasteiros, mas sim parte daquela mesma família túrquica que por séculos moldou a face da Ásia nômade. A própria palavra uigur é aproximadamente traduzida como aliados, partidários ou unidos, o que na verdade reflete sua essência. Os uigures eram inicialmente uma aliança de clãs, não um povo único, acostumados a agir juntos para proteger o comércio ou para a guerra. Até meados do século VI, os uigures já faziam parte de uma grande confederação, que as fontes chamam de Takuziagus, ou 9 tribos. Não era um estado, mas sim uma confederação de clãs aliados, sem um governante único, mas unidos por laços militares e de parentesco. Nesse ambiente de parentesco surgiram as primeiras ideias de unidade e poder, que logo levariam ao Kaganato Turco. Antes de abordarmos o surgimento do Kaganato Turco, vamos nos familiarizar rapidamente com o cenário geopolítico da época. No início do século VI, a Ásia Central estava dividida entre grandes potências. No leste, a China enfrentava nova troca de dinastia e enfraquecimento por conflitos internos. E toda a estepe, da Mongólia até o Altai, estava sob o domínio dos Rouranos, uma confederação nômade que já controlava as tribos vizinhas há quase 100 anos. Os Rouranos não construíam cidades e não possuíam escrita, mas tinham um sistema bem organizado de subordinação. Os clãs derrotados pagavam tributos e forneciam guerreiros e artesãos. Assim, eles mantinham sob dependência os Tiele, os futuros turcos e os uigures. Na verdade, toda a Ásia do Norte era uma enorme federação rourana, com vassalos obrigados a servir ao Khan. Mas dentro desse sistema, gradualmente, crescia o descontentamento. Entre as tribos subordinadas estavam os turcos da linhagem Ashina, que trabalhavam com ferro e viviam nas montanhas de Altai. Em geral, os Houran se sentiam os donos do mundo, até que seu Khan, Anagui, decidiu jogar com a Realpolitik. Já mencionei que a China estava passando por mais uma troca de dinastia no estilo de Game of Thrones. Então, Anagui fez uma aliança com o Wei do Leste e declarou guerra aos seus inimigos. Ele não conseguiu derrotar o Wei do Oeste. O imperador de Wei do Oeste, buscando aliados, procura o líder turco da tribo Ashina, Bumin. Bumin, apesar de vassalo dos Houran, já agia de forma independente. Em 545, uma embaixada do imperador de Wei do Oeste chegou aos turcos. Bumin os recebeu calorosamente e, em segredo, enviou uma embaixada de volta com presentes, assim formando uma aliança com o inimigo de seu senhor.
Pelos padrões das estepes, isso era praticamente traição de Estado. Mas Bumin entendia que o poder dos Houran estava se desfazendo e que talvez não tivesse outra chance de se erguer. Enquanto isso, no oeste ocorre uma revolta dos Tiele, povos ancestrais dos turcos e uigures. As pessoas cansavam de tributos e humilhações constantes. Mas a expedição deles contra os Houran foi mal organizada e parecia mais uma explosão espontânea de descontentamento do que uma campanha militar. Quando as multidões de telesitas avançaram pela estepe, fileiras organizadas de turcos surgiram com armaduras brilhantes, lanças e montados em cavalos bem alimentados. Eles não queriam muito lutar contra os turcos, já que tinham inimigos em comum, então passaram para o lado de Bumin. Entre essas tribos estavam os uigures, que desde então viraram aliados confiáveis de Bumin. Foi nesse momento que surgiu a futura ligação turco-uigur, que depois definiria toda a história de Stalin das estepes. Bem, depois disso, Bumin partiu para uma provocação aberta. Ele exigiu que o Khan Anagui lhe desse sua filha em casamento. Um gesto ousado, quase uma declaração de igualdade. Anagui ficou chocado. A resposta dele ao vassalo rebelde entrou para a história. Você é meu ferreiro, como ousa exigir a princesa para si? Esse foi um erro grave. Bumin fingiu estar ofendido e conseguiu exatamente o que queria, um ótimo pretexto para a guerra. No inverno de 552, após aliar-se ao Wei Ocidental, Bumin atacou de surpresa os Houran. A batalha não durou muito. Anagui morreu e seu estado desmoronou como uma velha tenda ao vento. Um novo estado surgiu no mapa mundial, o Kanato Turco. Bumin foi seu primeiro governante e os uigures tornaram-se aliados do império. A partir desse momento, eles não eram mais apenas parte da estepe, mas sua força formadora. Para entender qual papel foi destinado aos uigures nesse novo estado, é preciso primeiro compreender o que era, afinal, o Kanato Turco. O Kanato não era um estado no sentido que conhecemos. Não havia capital, burocracia ou fronteiras fixas. O Kanato era um típico império nômade, com uma rede de alianças de vassalos e tropas militares, unidas pela lealdade pessoal ao governante. O poder nele não se baseava em documentos e selos, mas sim na autoridade do Khan e em sua habilidade de manter as tribos sob controle. As fronteiras do Kanato mudavam com sua cavalaria. Hoje, por exemplo, do Altai até o Cáspio e amanhã, de volta para Arkon. Apesar disso, o sistema não era caótico. Sob o Khan, havia confederações tribais com líderes, conselho de anciãos e ordem interna. As antigas estruturas de clã foram incorporadas à nova hierarquia. O Khan passou a governar por meio das elites dos Teguins, Tuduns e Tarkans. E, entre todas essas tribos aliadas, os uigures ocupavam um lugar especial. Os uigures não apenas entraram no sistema do Kaganato turco, eles se tornaram seu principal apoio no leste. As crônicas chinesas afirmam que os uigures tinham governantes e território próprios nas nascentes do Arkon, mas reconheciam o Khan turco. Ou seja, eles mantinham autonomia interna, permanecendo como parte do Império Unido. Nas inscrições de Arkon dos cãs turcos, especialmente em Kiltigin, afirma-se que todas as tribos submetidas ao Khan eram consideradas seu povo. E entre eles, destacam-se separadamente os 9 clãs do Oriente. Ou seja, exatamente aquela região onde viviam os uigures. Pesquisadores afirmam que os uigures faziam parte de seus próprios clãs, sendo aliados internos do Khan e não tributários externos. Se os turcos eram a elite militar das estepes, os uigures gradualmente se tornaram o apoio administrativo e cultural do novo Estado. Por isso tinham status especial, participavam dos conselhos da nobreza, campanhas militares e cargos administrativos. Segundo o turcólogo Lev Gumilyov, esses povos garantiam a estabilidade do Kaganato. Eles garantiam a ordem nas regiões distantes, controlavam as rotas comerciais e mantinham contatos diplomáticos com a China. De fato, foi justamente através deles que o Kaganato começou a se envolver nas relações internacionais. Os uigures não buscavam a guerra pela guerra. A força deles estava na habilidade de viver dentro do império e influenciar por dentro. Enquanto os cãs turcos faziam campanhas sem fim, os uigures ganhavam experiência, conexões e recursos.
E assim que o poder no Kaganato começar a vacilar, serão justamente os uigures que estarão entre aqueles que saberão aproveitar essa oportunidade histórica. A vida no Kaganato turco transformou os uigures, que, apesar de nômades, passaram a conviver mais com caravanas, mercadores e diplomatas chineses. Aos poucos, o povo das estepes começou a adotar os hábitos daqueles que viviam segundo as leis das cidades, principalmente a habilidade de contar e manter registros. As crônicas chinesas observam que os uigures eram conhecidos por sua racionalidade e inclinação para a ordem, e que suas terras no Vale de Arkhon eram ricas em pastagens e situadas na encruzilhada das rotas das caravanas. Essas rotas ligavam a Ásia Central à China, Tarim e Sogdiana. E os uigures logo perceberam que poderiam obter muito mais através do comércio do que por meio de incursões. Foi exatamente nesse ambiente que sua própria cultura começou a se formar. Eles adotaram a escrita e o artesanato dos sogdianos, elementos de administração dos chineses e conceitos filosóficos sobre o mundo dos budistas. Aos poucos, os uigures trouxeram à estepe aspectos da civilização sedentária, construindo assentamentos, fortalezas e armazéns. Naquela época, quase ninguém escrevia nas estepes, mas os uigures foram uma exceção. Eles começaram a usar a escrita baseada no sogdiano, primeiro para transações e embaixadas, e depois para textos religiosos. Assim surgiu a própria escrita uigur, que sobreviveria por séculos e até seria adotada pelos mongóis. Quanto à fé, os uigures também seguiram seu próprio caminho. Enquanto a maioria dos turcos seguia o tengrianismo, a crença no céu e nos espíritos ancestrais, os uigures tiveram contato cedo com outras religiões. Por meio dos sogdianos, eles conheceram os fundamentos do zoroastrismo e do maniqueísmo, e do Vale do Tarim vieram as ideias do budismo. Essas influências não substituíram o tengrianismo, mas deixaram sua visão de mundo mais aberta e flexível. É exatamente nisso que residia a sua particularidade. Os uigures não se fechavam nas tradições das estepes, mas aprendiam com os vizinhos e criavam o seu próprio, fosse na escrita, na religião ou no sistema de governo. Os impérios nômades raramente duram muito, e o Kaganato turco foi uma prova disso. Ele ocupava um enorme território do Altai até o Mar Negro. Mas seu poder vinha do carisma e da força militar do Khan, não das leis. Tudo ia bem enquanto o Khan dividia o saque e mantinha sua autoridade. Mas bastava o poder central enfraquecer, e toda essa estrutura começava a desmoronar sob o próprio peso. Os problemas começaram logo depois que Bumin partiu para junto dos ancestrais. Os governantes da dinastia Ashina começaram a lutar entre si. O poder passava de mão em mão e cada novo clã tentava se apoiar em algumas tribos para lutar contra outras. O que era uma aliança tornou-se gradualmente uma arena de rivalidade. E os uigures que ocupavam posições fortes no leste sentiam cada vez mais que estavam sendo usados nesse jogo e não ouvidos. O Kaganato sucumbiu às contradições internas e, em 603, dividiu-se em parte oriental e ocidental. Formalmente, ainda pertenciam ao mundo da dinastia Ashina, mas na prática viraram dois estados independentes, com cada clã se considerando o único governante legítimo. O Kaganato Ocidental focava a Ásia Central e o Irã negociava com Sogdiana e Bizâncio, enquanto o Oriental controlava as estepes da Mongólia e as fronteiras com a China. Na região oriental, perto de Arkhon, viviam os uigures. No cruzamento do império com rotas de caravanas, havia intensa vida política. Chineses subornavam líderes Karluks, quirguizes faziam incursões, e cada novo clã mantinha o poder com ameaças e execuções. Assim, no início do século VII, aconteceu o que se tornou um ponto de virada nas relações entre os uigures e os turcos. As crônicas chinesas relatam que, em 606, centenas de anciãos uigures foram executados por ordem do Khan turco, que temia uma conspiração. Isso foi mais que uma represália, foi um golpe no sistema de confiança. As tribos, que antes se consideravam o apoio do Estado, de repente pareciam suas vítimas. Após isso, os uigures deixaram o Kaganato e passaram a se unir em torno da linhagem real Yaglokar, que mais tarde se tornaria a dinastia governante do futuro Estado uigur. No norte, nenhum país,
Toda a estepe naquela época era um mosaico complexo de alianças e traições. No norte, os Quirguizes estavam se levantando, no oeste, os Karluks estavam ganhando força, e no leste surgia uma nova potência, a dinastia Tang, que havia acabado de se estabelecer no lugar da extinta dinastia Sui. O Império Tang ainda não era todo poderoso. Dentro do país continuavam rebeliões e distúrbios, e suas fronteiras ao norte eram constantemente atacadas pelos turcos. Os governantes Tang entendiam perfeitamente que só havia uma maneira de manter as fronteiras do norte, controlando as estepes através das mãos de outros. Por isso, os Tang não tinham muita vontade de lutar contra os turcos, preferindo usar o velho princípio, dividir e subornar. A uns cãs davam títulos, a outros presentes e amizade, e a terceiros instigavam contra os vizinhos. A diplomacia chinesa era especialmente ativa no leste, nas terras dos uigures. Os embaixadores da dinastia Tang apareciam cada vez mais frequentemente em seus acampamentos, entregavam diplomas honorários, davam seda e cavalos de presente. Nas crônicas está claramente escrito que os uigures se inclinavam para a paz e admiravam a ordem do Império do Meio. Mas, por trás dessa paz, havia um cálculo simples. A dinastia Tang buscava afastar os uigures do Kaganato turco e transformá-los em seus aliados na fronteira norte. E os uigures entendiam isso. No geral, cada um jogava seu jogo, e os uigures eram experientes para aproveitar o momento. Enquanto isso, a crise no Kaganato turco oriental só se agravava. Os cãs turcos eram cada vez mais envolvidos em guerras com a China. Mas, sem o antigo apoio das tribos aliadas, suas campanhas acabavam em derrotas. Em 626, os turcos orientais cercaram Yuanzhou e Linzhou, mas foram repelidos pelos chineses. E já no ano seguinte, os uigures se rebelaram contra eles em aliança com outros povos. As batalhas ocorreram por toda a estepe. Os turcos foram derrotados pelos rebeldes e o Khan Kadilian foi obrigado a prender seus próprios comandantes militares, suspeitando-os de traição. Na verdade, isso foi o fim da ordem anterior. Muitas tribos turcas se afastaram de a China e firmaram alianças com a China. Mesmo sob domínio do Khan, muitos já agiam de forma independente. Os uigures, por sua vez, já tinham sua própria organização de líderes e experiência no jogo político entre as grandes potências. Em 630, quando os Tang atacaram o Kaganato turco oriental, os uigures não auxiliaram os turcos, preferiram esperar e depois se aliaram aos Tang, preservando sua força e influência regional. Assim, eles finalmente saíram da órbita do Kaganato turco e se transformaram em uma força independente, que em breve começaria a ditar as regras do jogo por conta própria. O Kaganato turco se desintegrou e sua dinastia perdeu o poder. Já os uigures mantiveram unidade e influência. As crônicas chinesas ainda os descreverão por muito tempo como uma tribo que mantém a ordem nas estepes do norte. De fato, eles ocuparam o lugar dos turcos e se tornaram o elo de ligação entre a China e as estepes. Mas isso foi apenas uma fase de transição. Um novo capítulo se inicia. Era de alianças, traições, diplomacia e guerras com o Império Tang. Foi exatamente nesse momento que os uigures se afirmaram como parceiros iguais de uma grande potência e um novo estado apareceu no mapa, o Kaganato Uigur. Obrigado por assistir até o fim. Se achou interessante, essas vozes antigas das estepes ainda podem ser ouvidas, e a próxima história será igualmente emocionante. Até o próximo vídeo. Tchau a todos!